Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz. Nós vamos trazer mais informações sobre esse assunto que está mexendo com o torcedor rubro-negro, até porque o atual vínculo do Felipe Luiz vai até dezembro desse ano e ele tem uma multa rescisória considerada extremamente baixa atualmente. Vai renovar? Se renovar, será até quando o novo contrato? O que falta para renovar? Tem negociação ou não tem negociação? Tem reunião marcada ou não tem reunião marcada? A gente vai trazer os detalhes dessa situação envolvendo o futuro de Felipe Luiz no Flamengo. E tem também notícias não muito boas para o torcedor do Flamengo, mas poderia ser pior. Envolve Jorginho e Alexandro. Pois é, a gente vai trazer essas informações no vídeo de agora também, porque o Flamengo está treinando nesse momento, mas a gente já tem as informações e vamos trazer aqui para vocês. Isso tudo e muito mais agora, no vídeo de agora. Mas antes, você que gosta de fazer aquela fezinha, eu sei que você gosta, muitos jogos importantes durante a semana, inclusive, para quem não sabe, hoje tem Botafogo e Mirassol, jogo adiado aí, algumas rodadas anteriores vão se enfrentar agora, um bom jogo para fazer aquela fezinha lá na KTO, corre no site da KTO. Amanhã tem Flamengo Estudiantes, eu já falei aqui, 2-0 Flamengo, pelo menos essa vai ser minha fezinha. Tem ganho aumentado lá na KTO, gente, tem muita coisa lá na KTO, tem Odão, corre no site da KTO, que é um site extremamente confiável, tá bom? Vamos para as informações. Antes de trazer essas informações que eu mencionei no começo do vídeo, eu quero trazer uma declaração que eu acabei não mencionando para vocês, do José Boto, na entrevista que ele fez ao All Sport, ele falando sobre fair play financeiro, e eu acho que foi uma declaração sensacional, uma das melhores da entrevista, inclusive. Ele disse o seguinte: as pessoas falam muito de fair play financeiro, mas não sabem o que é isso. Fair play financeiro é algo que todos nós devíamos fazer na nossa casa, que é não gastarmos mais dinheiro do que temos. E o que acontece é que os clubes acabam fazendo uma competição desleal, porque gastam dinheiro que não tem e não pagam as dívidas que têm. Porque nós temos nomes conhecidos que não pagaram os jogadores que já compraram há quase 2 anos. E isso a CBF tem que fazer algo. Por exemplo, quando são clubes europeus que nos devem, como Leixões ou Estrela Amadora, a FIFA já os acionou. Eles não podem escrever ninguém enquanto não nos pagarem. E isso tem de ser feito aqui, porque senão é uma concorrência desleal. Palmas para José Boto, é isso. E eu gostei da analogia dele. Fair play financeiro é algo que a gente deveria fazer em nossa casa. Gastar aquilo que você tem. Se você não tem, você não pode gastar. Se você deve, como que você vai viajar? Se você deve, como que você vai comprar um carro novo? Se você deve, como é que você vai comprar uma casa nova? Se o clube deve, como é que vai contratar um jogador? Se o clube deve ao Flamengo, como é que anuncia jogadores, né, internacional, que deve ao Flamengo pela compra do Thiago Maia? Isso não faz o menor sentido. O óbvio precisa ser dito. E o José Boto disse, e disse muito bem. Parabéns ao diretor do Flamengo. Por falar em Flamengo, o Flamengo atualizou a situação dos jogadores do departamento médico. Nesta quarta-feira, todos os jogadores do Flamengo treinam em campo. Eric Pulgar, conforme informado anteriormente, realiza trabalhos de fisioterapia no gramado. Alexandro e Jorginho estão em fase de transição, com exercícios de condicionamento físico acompanhados por fisioterapeuta. O restante do grupo participa normalmente da atividade comandada por Felipe Luiz nesta tarde. Então, Varela e Bruno Henrique liberados, voltarão para o jogo para pegar os Estudiantes. Pulgar está em fase aí de trabalhos com a fisioterapia no gramado. E Jorginho e Alexandro estão em transição. O que eu tenho de informação? Dificilmente eles vão para o jogo, por motivos óbvios, como eu acabei de mencionar para vocês, mas se fosse uma final, se fosse um jogo muito importante, a final da Libertadores, eles estariam em campo, porque eles não têm mais dores, eles estão aptos a jogar. Porém, há um risco de eles jogando, de se machucarem novamente. Então, se fosse uma decisão, o risco iria, entre aspas, valer a pena.
Ah, Vene, mas o jogo contra o Estudiantes nessa quinta é uma decisão. Claro, é uma decisão de 180 minutos. Então, para que você vai correr o risco de colocar esses dois jogadores agora, correndo o risco de perdê-los por mais um longo período, sendo que tem o jogo da volta na próxima quinta-feira? Não faz sentido. Vene, mas são dois jogadores importantes. Sim, são dois jogadores importantes. Mas o Saul consegue suprir a ausência do Jorginho ao lado do De La Cruz, por exemplo, sem nenhum problema. O Alexandre tem o Vinha, tem o Ayrton Lucas. Então, gente, assim, eu entendo o desespero de muitos. Poxa, nesse jogo não tem logo o Jorginho. Beleza, mas poderia ter se fosse uma decisão. Como não é uma decisão, é melhor preservá-lo, pelo menos é a minha concepção, é o que eu penso. Agora, uma pergunta que eu faço, um edema, como foi relatado antes da data FIFA, quando o jogador ficou fora do jogo contra o Grêmio, tirar o jogador contra o Grêmio, aí veio a data FIFA, depois ele ficou fora contra o Juventude e agora vai ficar fora contra os Estudiantes. Estranho demais, mas é um edema, segundo foi relatado aí à imprensa nos dias anteriores. O Alexandre a gente sabe que vem de uma lesão muscular e a gente já sabia muito bem que ele é um jogador que sempre que sofre esse tipo de lesão, ele demora um pouquinho mais para retornar. Mas espero que volte 100%. Vocês concordam com a minha análise aí sobre o risco de colocar esses dois jogadores? Se discordam, também podem comentar. Isso aqui é um canal extremamente democrático. Vamos finalizar o nosso vídeo falando sobre a renovação de contrato de Filipe Luís. Vamos por partes. Primeiro, ele tem um empresário que trata isso com o Flamengo. O empresário dele, nada mais, nada menos que Jorge Mendes. Se não for o melhor, ele está entre os 3 melhores do mercado mundial de empresários. Ao lado do Juliano Bertolucci, tem outros muito bons por aí, André Cury também. Mas o Jorge Mendes, vamos fazer uma analogia, é o Cristiano Ronaldo dos empresários. Inclusive, ele foi empresário do Cristiano Ronaldo desde sempre. Só que quando eu posso estar enganado agora, ele pode ter voltado a ser empresário do Cristiano Ronaldo. Mas quando o Cristiano Ronaldo foi para a Arábia, na ocasião, não era mais o Jorge Mendes. Mas o Jorge Mendes administrou a carreira do Cristiano Ronaldo e de outros craques aí do mundo da bola durante muito tempo. Então é um baita de empresário e que tem uma boa relação com o José Boto, inclusive os dois são portugueses. Vamos lá. O que eu apurei dessa negociação? Ainda há a discussão do novo tempo de contrato, se vai ser até dezembro de 2026 ou até dezembro de 2027. Lembrando, existe a possibilidade de ser até dezembro de 2026, mas aí você coloca algumas metas com uma renovação para dezembro de 2027. Então, nem tempo de contrato está definido ainda. Multa rescisória também é um outro debate nessa negociação. Ainda estão discutindo o valor da multa rescisória. O valor atual, do contrato dele atual, até dezembro desse ano, é baixo. São 3 salários que o treinador tem com o Flamengo atualmente. Exemplo, ele ganha R$1.000, a multa rescisória seria de R$3.000. E o salário dele atualmente é extremamente baixo. Inclusive, esse foi um dos motivos que fez a antiga gestão colocar o Filipe Luís no lugar do Tite, lá na ocasião. A proposta da renovação do Flamengo que foi feita a Filipe Luís tem valores maiores dos atuais, dos vencimentos, porém, são valores bem menores do que os treinadores que estão tendo sucesso no futebol brasileiro recebem atualmente. E terá uma nova rodada de negociação na próxima data FIFA, que está marcada para o dia 6 de outubro até o dia 14 de outubro. Vene, mas por que na data FIFA? Porque o treinador e o seu empresário preferem conversar quando não tiver jogos importantes à vista. E a data FIFA, a gente sabe que dá uma parada no futebol brasileiro, e aí, na visão deles, na visão das pessoas envolvidas, é o melhor momento para se discutir esse assunto extremamente importante. O que tem de bom é, Filipe Luís quer ficar, inclusive esse foi um dos motivos que fez ele rejeitar o Fenerbahçe. Não é o momento, por quê? Ele tem todo um planejamento de carreira dele. Ele entende que ele ficando em 2026 será uma boa para ele. Mas é óbvio que tudo depende dessa negociação com o Flamengo e tudo depende também de quem procurá-lo, né? A gente sabe que o Fenerbahçe hoje está abaixo do Flamengo no cenário mundial. Isso aí não é soberba, é a verdade.
O que o Fenerbahçe oferece ao Filipe Luís que o Flamengo não oferece? O Flamengo oferece tudo e muito mais. Eu tenho certeza disso. Então, a não ser questão de salário, eu acho que o Fenerbahçe ofereceria mais. Mas a gente sabe que dinheiro não é problema para Filipe Luís e a trajetória dele como atleta mostra que ele não é, entre aspas, um jogador que pensa em dinheiro. Se ele pensasse em dinheiro, em 2019 ele não estaria no Flamengo, ele estaria em outro clube da Europa. Mas ele pensou no projeto. E o projeto do Flamengo hoje é muito melhor que o projeto do Fenerbahçe, sem sombra de dúvidas. Então, torcedor, fique tranquilo, a renovação ainda não foi feita, ainda não teve um acordo, mas pelo andar da carruagem, pelo que a gente está acompanhando nos bastidores, vai ter a renovação. Resta saber o novo tempo de contrato. E aí a gente vai trazendo as informações para vocês ficarem muito bem informados. Para mostrar que o Flamengo é paixão sem fim, eu deixo você com a última notícia aqui no Alerta Flamengo Oficial, porque você já sabe, Flamengo não se explica, se sente. Thiago Carpini, técnico do Juventus, não economizou palavras ao admitir: enfrentar o Mengão de Filipe Luís hoje é desigual. O time dispensa comentários e atropela adversários. Só que a polêmica ficou ainda maior nos bastidores. Filipe Luís rejeitou uma proposta milionária do Fenerbahçe e segue firme no comando do mais querido do Brasil, deixando claro que sua prioridade é o Flamengo. E aí, nação, será que ele fez certo em recusar a oferta internacional ou deixou escapar a chance da vida dele? Comenta aí, escreve, ativa o sininho e deixa aquele like, porque aqui a verdade chega primeiro e sem filtro para a torcida mais apaixonada do Brasil.